dia! Hoje nós falaremos sobre alguns alimentos alternativos para a nutrição animal. Iniciaremos falando sobre o farelo e a quirera de arroz. A quirera de arroz é um subproduto do polimento do arroz e é obtido na peneiragem após a retirada da casca do grão. O farelo de arroz integral é oriundo do processo do polimento dos grãos de arroz, quando são removidas as camadas do pericarpo e tegumento, além de partículas remanescentes da casca. O farelo de arroz desengordurado é resultado da extração do óleo do farelo de arroz integral. A adição da casca ao farelo de arroz integral não é interessante, pois ela aumenta seus teores de sílica, lignina e fibra bruta, o que deprecia o valor nutritivo do alimento, diminuindo a sua digestibilidade. O farelo de arroz é considerado um alimento concentrado, pois possui 7,71% de fibra bruta. Além disso, é um alimento energético, pois possui um teor de 13,3% de proteína bruta. A quirera de arroz é considerada um alimento concentrado, pois possui 0,6% de fibra bruta. Além disso, é um alimento energético, pois possui um teor de 8,34% de proteína bruta. O baixo teor de fibra na quirera de arroz é um fator importante para suínos, pois eles possuem uma limitada capacidade de digestão e aproveitamento de elementos fibrosos, o que reflete negativamente no desempenho do animal e na viabilidade econômica da produção. A utilização da quirera de arroz na dieta de suínos reduz a incidência de enterites e problemas de consumo. Fatores antinutricionais que estão relacionados com farelo e quirera de arroz são o ácido fítico e os polissacarídeos não amiláceos. Mas como a gente pode solucionar esse problema? A suplementação de enzimas exógenas nas dietas melhoram a eficiência na produção e como exemplo dessas enzimas nós temos a fitase, que melhora o aproveitamento do ácido fítico, reduzindo o potencial poluidor das excretas, e as carboidrases, que aumentam a disponibilidade da energia dos alimentos e diminuem a viscosidade da dieta, aumentando a digestibilidade dos alimentos. O farelo de arroz desengordurado desfitinizado apresenta-se como uma alternativa na alimentação de não ruminantes. Se a dieta dos não ruminantes conter ácido fítico, é necessária a suplementação de fósforo através de uma fonte inorgânica. O valor da quilera de arroz por quilo é de 85 centavos e os preços do farelo de arroz variam entre 95 centavos o quilo e R$ 1,35 o quilo, dependendo do tipo de arroz. A recomendação de inclusão na ração para suínos é diferente dependendo da fase em que o suíno se encontra. A inclusão do farelo de arroz para suínos em crescimento e em lactação é de no máximo 15%. A inclusão do farelo de arroz desengordurado para suínos em terminação e porcas gestantes é de no máximo 20%. A inclusão de quilera de arroz para suíno nas diferentes fases se permanece quase sempre constante na faixa máxima de 40%, com exceção dos suínos na fase inicial, que o máximo é de 30%. A quilera de arroz pode substituir o milho em até 100% na ração de suínos. A substituição do milho se dá pelo fato da quilera de arroz ser equivalente ao milho em relação aos níveis de proteína e de energia metabolizável. A substituição do milho por quilera de arroz até o nível de 40% não prejudica o desempenho de frangos de corte. Entretanto, é necessária a suplementação de corantes para que não ocorra prejuízos na pigmentação da carcaça. A recomendação de inclusão na ração para aves é diferente dependendo da fase em que elas se encontram e também da sua funcionalidade. Frangos de corte em crescimento e galinhas poedeiras possuem um máximo de inclusão de farelo de arroz de 12%. Frangos de corte em crescimento e galinhas poedeiras possuem um nível prático de 5% de inclusão em farelo de arroz desengordurado. A inclusão da quilera possui um nível prático de 30% em todas as fases e um máximo de inclusão de 65% em todas as fases também. A inclusão do farelo de arroz desengordurado na dieta dos ruminantes fica limitada a 1,5 kg por dia para vagas em lactação, 20% nas rações para bezerros e até 40% nos animais de engorda. A inclusão do farelo de arroz integral em rações para bovinos em até 20% potencializa o aproveitamento de proteína e energia, refletindo positivamente no desempenho do animal. Níveis acima de 20% na matéria seca da ração influenciam negativamente no peso do animal. Farelo de amendoim. O farelo de amendoim é um subproduto obtido da extração do óleo de amendoim por meio do esmagamento do grão e o processamento da torta de amendoim. Composição bromatológica. O farelo de amendoim é caracterizado como alimento concentrado e proteico, pois apresenta um teor de fibra bruta de 6,88% e proteína bruta de 48,2%. Fatores antinutricionais endógenos: inibidores de protease, saponina, ácido fítico e goitrogênicos, que vão afetar a digestibilidade do farelo. Como solucionar? O tratamento térmico é considerado uma abordagem eficaz para inativar esses fatores antinutricionais, pois são termoláveis. Porém, alguns desses compostos ainda podem permanecer intactos após o aquecimento, provocando interferência na digestão e absorção dos nutrientes. Fatores antinutricionais exógenos:
vai ocorrer em decorrente de uma má conservação dos grãos, em conjunto com temperaturas e umidades favoráveis para a proliferação do fungo, como o Aspergillus parasíticos, que vai levar à produção da aflatoxina, que é tóxico para os animais. Existe um teor de limite máximo de micotoxinas na dieta dos animais, como está representado na tabela, para aves e suínos, e para que esses limites não sejam ultrapassados, pode-se incluir adsolvente nas rações que vão impedir a absorção da micotoxina no trato gastrointestinal dos animais. O preço da saca do farelo está saindo em média de R$ 120, ou seja, R$ 2,00 o quilo. Recomendações de inclusão na dieta dos animais. Para peixes, a inclusão é de até 50%, porém, apresentaram eficiência proteica menor do que o de farelo de soja. Para suínos, é de 10 a 12%, sendo usada como palatabilizante, aumentando o consumo de ração desses animais. Para aves com mais de 30 dias, pode ser incluído para frangos caipiras até 50%, frango de corte até 32% e poedeiras até 10%. Lembrando que para aves e suínos pode apresentar deficiência de metionina e lisina, que são aminoácidos limitantes. Bovino de corte pode ser incluído de 20 a 30%. Para cordeiros, a substituição é de até 33% do farelo de soja. E para bovinos de leite com produção média de 28 kg de leite, pode substituir parcial ou totalmente o farelo de soja, levando em conta para que não ocorra o aparecimento de ureia no leite. Uma vez que o farelo de amendoim vai ter limitações na utilização da ureia, pois apresenta concentrações de proteína, em que a maior parte da proteína é degradada no rumen, que já tem uma alta concentração de nitrogênio não proteico e que vai ser utilizado pela microbiota como fonte de proteína, não sendo necessário uma grande quantidade de ureia como fonte desse nitrogênio não proteico. Referências utilizadas. Obrigado pela atenção.